Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 41. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Eu tenho aqui junto comigo, como de costume, o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023, são 2 horas e 12 minutos da tarde. A gente vai dar início aqui, a gente vai seguir o nosso roteiro, que vocês já estão acostumados, a gente abre falando de cenário lá fora e aqui no Brasil. Depois a gente fala da performance dos fundos, como é que os fundos estão posicionados. E no finalzinho do Multicast a gente vai falar sobre Americanas, né, que foi um case aí que a gente tinha posição nos fundos. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe do racional, por que a gente tinha, como é que estava o nosso tamanho no dia do fato relevante, o que a gente fez dali para cá. Enfim, a gente vai dar um pouquinho mais de cor sobre a posição, que é importante falar que ela já foi encerrada. Bom, vamos começar então falando do cenário internacional. Cássio, vou te convidar aqui. Como é que você pode falar aí que foi o início do ano, né? Tanto em relação à dinâmica global, China, Estados Unidos, política monetária, né? Daqui a pouco até vai ter decisão do Fed aí, né? Um dia que normalmente o mercado fica mais nervoso também. Como é que você pode resumir aí o que você está vendo para frente? Legal. Bom, vamos lá começar com o cenário internacional. Acho que o mercado, nesse começo de ano, ele convergiu para um cenário bastante positivo, né? Então, vamos começar com China e depois a gente vem para os Estados Unidos. Mas China, reabertura, estímulo, mercado ficando animado com a volta da economia chinesa. Acho que esse é o primeiro ponto. As ações chinesas andaram muito e as ações de mercados emergentes andaram por consequência. Então, acho que o primeiro ponto é essa temática de reabertura de China ainda bem forte e entrando nos preços de mercado. Hoje a sensação que foi bastante para o preço de mercado, talvez o mercado até se antecipou em algumas coisas. Quando a gente olha para Estados Unidos, a gente também teve uma convergência para um cenário bem positivo, que é o cenário de soft landing, que seria o quê? A economia americana não entrando numa grande recessão, os juros terminando de subir e a inflação caindo. Então, o mercado ele se ancorou nessas duas coisas, vindo de preços em algumas coisas que já estavam bastante deprimidos, e teve um rally enorme nesse mês de janeiro, focado nessas duas coisas. Então, a primeira é a reabertura de China e a continuação desse cenário. E a segunda é um soft landing com dados de inflação melhores, com dados de PIB não tão ruins nos Estados Unidos e o mercado convergindo para esse cenário de soft landing. Então, resumindo, criando espaço para o Fed parar de subir juros, eventualmente o mercado está colocando até no preço uma queda, e aí nisso as moedas foram super bem contra o dólar, um dólar fraco, commodity forte e toda essa consequência que tem desse cenário. E aí, Aranha, janeiro começou bem melhor do que terminou. A gente veio aí de 2 meses muito duros aqui no mercado, né? Novembro e dezembro, com a quebra de expectativa muito forte, né? Com o que tinha de expectativa do governo que tomou posse agora em janeiro. Um estresse muito grande na curva de juros que contaminou o mercado de ações e principalmente a parte cíclica doméstica, que a gente chama, que até onde a gente estava bastante exposto ali nos últimos 2, 3 meses do ano. Em janeiro, a gente viu um distensionamento importante, né? Um mercado um pouco mais calmo, muito num discurso de um vento de cauda muito favorável globalmente e um certo tom um pouco mais ameno também vindo de Brasília, né? Como é que você pode falar aí que foi o mês de janeiro e como é que está a sua cabeça aí para frente? Sim, o mês de janeiro ele foi muito pautado pelo cenário global, né? Então, aqui no cenário político ainda não teve grandes mudanças, né? Então, o mercado ainda perdeu um pouco a perspectiva da queda de juros, mas o global foi uma força maior, teve uma força muito grande, né? Pelo tema da China, mais o cenário de soft landing nos Estados Unidos, que impulsionou demais os mercados emergentes, e o Brasil se beneficiou bastante
desse fluxo. Então, os papéis, né, que estão mais ligados a commodities tiveram um bom desempenho mesmo, né, com o câmbio tendo uma importante valorização. Então, o mercado aqui melhorou, mas ainda o mercado local ainda segue muito pessimista e a onda global ainda é favorável para emergentes, né? A gente ainda tem a visão de que o mercado está exagerando um pouco, né, na continuidade, né, dos juros muito alto por muito tempo. A gente acredita que em algum momento o juro vai ter que cair, porque o fiscal aí já está um pouco dado, né? Você vai ter uma discussão de uma reforma tributária, e a gente vai ver assim a diferença entre o discurso, né, que é um discurso muito ruim do governo na parte fiscal, e a prática, né? O que vai ser feito. E agora acho que o mercado tende a melhorar, porque agora vão ser conhecidas as iniciativas de aumento de receita. Então, provavelmente o mercado agora tende a olhar com olhos mais tranquilos, né, do que um completo descontrole fiscal, apesar do discurso ser ruim. Então, a gente acredita ainda que tem espaço, principalmente para as empresas, né, ligadas ao cenário doméstico se valorizarem, porque elas partem de um patamar muito baixo, e a gente viu que a economia não desacelerou tanto assim. Então, a gente também vê espaço para uma revisão ligeiramente para cima de uma perspectiva aí bem ruim, e possivelmente um espaço ainda esse ano para se começar a queda de juros, especialmente se o global ainda ajudar com, né, o Fed também não sendo obrigado a subir muito mais do que está na curva. Eu acho que o nosso otimismo está mais na assimetria do preço vis-à-vis um cenário que é um necessariamente caótico, porque a gente está super otimista, né? Exatamente, só que esse prêmio ele está na mesa, né? Então a renda fixa, né, está com muito prêmio, e a bolsa tem, né, tanto o prêmio dos juros quanto, né, de um crescimento que está muito pouco descontado na bolsa. Legal. Bom, vamos agora então já falar aí de mercado conectado aí com a posição dos fundos e como é que a gente fechou aí o mês. Eu vou ficar com a aranha aqui ainda. Então, o Multi Capital FIC-FIA, ele fechou o mês aí com menos 1,71 versus um Ibovespa de 3,37. Em 12 meses ele está 21,99 versus o Ibovespa aí praticamente de 0 a 0, 21,99 negativo em 12 meses. Como é que você pode resumir o mês, né? Então, assim, a maior perda foi Americanas, mais ou menos 500 pontos. A gente vai entrar mais em detalhes aí na posição no final do Multicast, mas além da Americanas, como é que você pode resumir o mês entre destaques positivos e negativos, o que flutuou na carteira? Então, a gente teve dois destaques bem positivos, que foi o Banco do Brasil, que foi o banco que melhor performou, né? Mesmo com... teve aí, né, a questão da Americanas, que pesou nos bancos, mas o Banco do Brasil era o banco menos exposto e o mais barato. E, né, conforme houve a indicação de um CEO, o mercado não achou tão ruim, e é o único banco que a gente vem revisando para cima, né, a lucratividade. Então, ele teve aí uma performance bem boa. E o outro destaque bem positivo foi a 3R, em que a gente vinha carregando, aumentando, diminuindo o papel. A gente aumentou bem no final do ano passado, e ela entregou um número bom de produção, teve a troca do CEO, que foi muito bem recebida pelo mercado. A gente vê que esse papel ainda é muito descontado em relação, né, tanto aos peers, e a gente vê uma simetria positiva ainda em relação aos preços do petróleo, que vai ser beneficiado com a reabertura da China, que tem todo um case aí de longo prazo, de uma oferta muito restrita, né, para commodity. Então, é uma posição que a gente gosta bastante, né? E do lado negativo, a Americanas, né, que a gente perdeu, como você falou, 500 bips aí no mês. A gente zerou a posição nos 3 dias subsequentes. E também eu acho que negativamente foi a Sabesp, que impactou um pouco negativamente. Ela perdeu um pouco aí, ficou um pouco no 0 a 0, a bolsa subiu, mas é um papel que a gente também está bastante otimista, tanto na parte operacional quanto na parte política, né, da probabilidade de uma privatização nos próximos anos. E a carteira ela segue com um perfil mais cíclica doméstica? Sim. Só...
comparado ao ano passado, talvez com empresas menos alavancadas, né? Exatamente. A gente está dando, como esse ano é um ano em que as empresas vão, né, pagar uns juros em cima, né, de uma taxa muito alta, as posições mais alavancadas vão ter revisões mais severas de lucro do que as posições mais leves. A gente entrou em alguns papéis que são menos alavancados, como Cielo, Apvida, e a gente está fazendo um mix e dando preferência, né, às cíclicas domésticas que estão com muito prêmio na mesa, né, e na parte de commodities mais concentrado em petróleo, e a gente está sem, né, a gente tem só um pouco de CSN, a gente não tem Vale, que a gente entende que esse trade do minério já está bem na frente do preço, né? Então, a gente já tem muita notícia boa incorporada versus o resto da bolsa que está muito para trás. Sem dúvida. Cássio, vamos falar agora do Equity Hedge, né? Foi um mês aí, diria, bastante satisfatório, né? Muito bom, performance acima do CDI, 1,15 versus um CDI de 1,12, em 12 meses aí 10,69 versus um CDI de 12,81. Como é que você resume o mês, né? Acho que teve aí uma atribuição bem ampla de ganhos, né? Uma perda concentrada em alguns pares que tinham americana, mas conseguiu ser offsetada, né? Recompensada pelas posições vencedoras. Muita coisa nova na carteira, alguma coisa que você acha que vale chamar a atenção? Acho que esse mês acho que é um destaque importante para a estratégia, né? Uma estratégia muito diversificada, que mesmo tendo um resultado bastante negativo em Americanas, a gente conseguiu passar acima do CDI, nesse mês específico. Destaques muito grandes foram nos nossos books de commodities, a gente foi muito bem nas commodities, a gente acertou muitos long shorts, a gente estava comprado em CSN, comprado em CSN Mineração. Então, assim, foram papéis que foram muito bem no começo do ano. Short no setor de celulose. Assim, foi um mês que a gente, nas commodities, acabou acertando bastante. Além disso, o nosso book offshore também teve um mês bastante positivo. A gente ganhou por volta dos 45 bases na parte offshore. E aí offsetou aquele resultado bastante negativo no setor de varejo, principalmente na parte de Americanas. Até o setor de varejo foi bem, até, né? Foi bem se tirar Americanas. Então, assim, acho que mostra um pouco como a estratégia é sólida, né? Legal. E para fechar aqui, o long bias, né, ele fechou ali próximo do CDI, ele fechou 0,89 contra um CDI de 1,12. Em 12 meses ele está aí com a performance de menos 0,76 versus CDI de 2,81, a bolsa de 1,15. Como é que você fez a parte direcional do long bias? Acho que na média, ali, se for pegar como abril fechou, vai dar próximo dos 50. Talvez a gente ficou mais comprado na primeira quinzena e menos comprado ali na segunda quinzena do mês, né? Quando a bolsa caiu no começo do mês, por conta de toda essa questão de governo, um mundo indo muito mal, a gente ficou muito para trás do resto do mundo. Uma underperformance enorme. A gente tinha uma visibilidade de que lá fora parecia ir para um cenário mais positivo, a gente aproveitou para adicionar risco, então a gente comprou no começo do mês. A partir do momento que as bolsas foram subindo, os prêmios de risco lá fora foram reduzindo, principalmente lá fora. E aqui no Brasil, sem grandes novidades, a gente entendeu que era melhor reduzir, a gente terminou o mês por volta de 40% comprado, e estamos aguardando, mas acho que a cabeça aqui é que é um ano mais de trading. Agora, se as coisas começarem a acalmar, um pouco do prêmio de risco que a Aranha estava falando acontecer, a gente tem espaço para estar mais comprado, mas o que deixa a gente um pouco mais desconfortável hoje no índice é essa questão enfim, o mercado colocou muito no preço lá fora, esse cenário muito positivo, como eu falei no começo, tanto de China quanto de Estados Unidos. E aí a gente pode sair por dois lados, ou mais inflação precisa de mais juros, ou mais recessão
por consequência também de mais juros. Então, acho que é importante monitorar esse cenário, a gente preferiu reduzir um pouco o risco. Tá joia. Bom, para fechar aqui, acho que vale a gente falar uns minutos aqui sobre a Americanas, né? Acho que é uma posição que era importante nos fundos, foi uma perda aí, acho que dentro dos parâmetros de risco, mas uma perda que chamou a atenção, então acho que vale fazer um parênteses aqui no podcast e comentar. Então, assim, alguns pontos que eu acho que é importante falar, né? A gente tinha uma participação de Americanas no Equity Hedge no dia do fato relevante de 1,3%, no long bias... Oi? 1,8%, perdão. 1,8%, no long bias de aproximadamente 4% e no FIA de 8%, posição de fechamento no dia do fato relevante. Essas posições elas foram zeradas nos 3 dias úteis subsequentes ao fato relevante. Então, no dia 16 de janeiro, a gente já dormiu sem exposição em Americanas. O impacto nos fundos, no Equity Hedge, foi de aproximadamente 1,3%. No long bias, cerca de 3%, um pouquinho menos de 3%. E no FIA, de aproximadamente 5%. E aqui eu queria chamar um ponto importante, que assim, foram perdas que chamam a atenção, mas estão assim, completamente dentro do mandato do fundo. Então, por exemplo, eu pego o Equity Hedge Long Bias, fecharam positivo, o Equity Hedge fechou acima do CDI, o FIA está cerca de 5 pontos atrás, mas dentro do mandato dele é completamente razoável a gente, repetindo o nosso histórico de performance, recuperar fazendo o que a gente sempre fez aí desde o início da Molt. E aí eu acho que é importante dividir com vocês também o racional, né? O porquê que a gente tinha Americanas do ponto de vista micro e macro, o que era o racional, e também falar o que a gente vinha fazendo com papel aí um pouquinho antes do fato relevante. Bom, a gente tinha, né, o case de Americanas como um case em que a gente identificava na companhia uma empresa que era uma empresa que não apresentava uma rentabilidade, né, e um crescimento como o Mercado Livre, mas a gente entendia, né, que a capilaridade de lojas, a marca, a quantidade de clientes, a fintech que ela tinha lá, que era um ativo que poderia gerar muito mais valor do que gerava atualmente, né? Então, a gente via que era no longo prazo, né, um setor que ainda ia ganhar muito market share no varejo, né, tradicional, então as companhias estavam em alto crescimento, e a gente entendia que a estratégia, né, da Americanas de ter lojas de passagem, né, que são lojas que se aproximam quase de um supermercado, de uma loja de conveniência, e a estratégia do e-commerce focada no 3P, né? No 3P é o que você faz a plataforma e o vendedor, né, conecta. A Americanas não tinha uma estratégia de 1P também, mas a base da estratégia de crescimento é você crescer, né, nos vendedores, integrar essa plataforma, e à medida que você crescia, você diminuía o custo logístico. Então a gente viu um espaço grande para que ela pudesse, né, ao longo dos anos, ir crescendo e ganhando share em relação, né, aos outros players. Era um cenário competitivo, mas a gente achava, como tinha, né, a gente olhava, né, o que aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos, que não só um competidor dominante, mas que poderiam ter outros, especialmente outros competidores com lojas físicas e o e-commerce junto, né? Então, essa era um pouco do que a gente olhava, né? Então era um ativo barato, com bons ativos, né? E operando de uma forma pior do que os concorrentes, né? Em agosto do ano passado, né, houve a troca do CEO que nos deixou ainda mais animados. Então a gente via que foi endereçado o problema de gestão, então a gente via que tinha um ativo barato que estava, né, trocando a liderança, que estava sendo identificado quais eram os problemas para ela ter um rendimento melhor ao longo desse ano e do próximo, né? Outro ponto que chamava muita atenção da gente, que era uma companhia que, apesar do endividamento ser mais alto, né, pelo ciclo de juros que a gente vinha passando,
era uma companhia que não tinha vencimentos relevantes, né, em 2023 e 2024, então ela tinha no balanço, né, que a gente olhava, mas que não representava realmente o que era a situação da companhia, que ela tinha uma disponibilidade de caixa grande, então a companhia tinha uma liquidez boa, frente, né, a nenhum vencimento importante, justamente no ponto mais alto do ciclo, que é agora, né, o 2023, 2024. E a gente tinha, né, o cenário macro, conforme a gente ainda sustenta, que ainda há espaço para uma queda de juros, que a partir da metade do ano passado, que o ciclo aqui no Brasil já tinha feito pico de juros. Então, a gente estava associando essas duas coisas, né? Eventualmente, esses ativos que são mais sensíveis à queda de juros poderiam se beneficiar, mas a questão micro que ela poderia melhorar, principalmente depois, né, com a troca de gestão, nos deixou ainda mais otimistas com isso. Então, essa era o pano de fundo aí, por que a gente estava comprado na Americanas. E aí, só para, acho que vale dividir aqui, que nas 10 primeiros dias do mês, a gente começou um processo até Exatamente, de redução, dado por dois motivos, né? O primeiro, a gente estava, né, naquele dilema entre o curto prazo e o longo prazo, então você tinha um curto prazo difícil da companhia, que os resultados não seriam bons, mas você tinha uma história de longo prazo de transformação, de mudança de liderança, né? Então, o CEO, né, o Sérgio Rial, foi o que fez a transformação no Santander, então ele tinha até então um prestígio em relação ao mercado. A gente entendia que o mercado ia pagar na frente, né, um processo de transformação, de melhoria de rentabilidade, e no caso da Americanas a gente achava que ia ser muito parecido. Então, essa foi os nossos pilares aí do racional. E aí, quando teve a notícia no dia 10 de janeiro, né, nos últimos 30 dias o papel tinha subido 40%. Então, a gente vinha diminuindo a posição lentamente, entendendo que a aproximação do resultado, a gente poderia ter um momento mais favorável para a compra. Então, a gente vinha reduzindo aos poucos. Obviamente, a gente jamais imaginaria que isso ia acontecer. Então, a gente vinha lentamente reduzindo a posição, que, naturalmente, pela alta, né, que teve no papel no último mês, aumentou também a participação na carteira. Então, exato. A gente tem esse perfil, né, de aumentar, diminuir bastante as posições, e a gente vinha reduzindo. Então, foi isso, né? E no dia, culminou da gente ter 8% no fundo. Isso. Só retificando aqui, foi no dia 11 de janeiro, uma quarta-feira, o fato relevante. Então, resumindo, a gente não tem mais posição em Americanas, e acho que era importante a gente dividir, gastar um pouquinho de tempo aí explicando o racional e o que a gente fez desde então. Acho que é isso. Algum ponto adicional, Cássio? Não. Acho que é isso, gente. Então, queria agradecer a todos que tiveram a oportunidade de ver ou nos ouvir, e até o próximo Modcast. Até o próximo.